Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego porque o poder de Deus se mostra nele. Para que o poder de Deus se mostra nele. Amém. Aí nisso, assim, eu fui entender assim, cada situação que Deus permite nas nossas vidas, né? Muitas vezes, assim, sempre para isso. E muitos milagres que a gente nem está vendo, né? Livramento. Eu sou muito grato e louvo a Deus por isso. Amém. Glória a Deus, seja louvado, nosso testemunho aqui também, e Deus já começou fazendo a sua obra. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, o meu testemunho hoje é que Deus deu livramento para minha neta. A irmã Alessandra até trabalha lá na Sadia. Não sei se vocês ficaram sabendo que a Sadia pegou fogo essa semana, se eu não me engano, na quinta-feira, né, irmã Alessandra? E aí, minha neta trabalha lá naquele horário o qual pegou fogo e na unidade de teve um incêndio. Então, assim, eu estava no centro da cidade, eu não via fumaça, não vi nada. E quando eu estava chegando em casa, eu estava de ônibus, chegou uma mensagem, aí eu vi que a mensagem era da minha ex-nora, falando assim: a Andressa está bem, mas eu não abri a mensagem. Quando eu estava chegando na porta da minha casa, meu telefone tocou, ela me ligando. Aí ela falou: dona Geralda, a Andressa está bem, viu? Porque a Sadia pegou fogo, e então para a senhora não ficar preocupada, eu estou falando para a senhora que ela está bem. Aí ela falou: sai de fora que a senhora vai ver a fumaça. Eu falei: eu estou aqui fora e não estou vendo fumaça nenhuma. Mas aí ela me mandou uns vídeos, a gente correu para a televisão também, estava dando, né, na televisão. E aí eu já fui orar, né, eu agradeci a Deus pela minha neta, mas fui orar para as demais pessoas, né, porque assim, todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu apresento os meus nas mãos do Senhor e peço para dar livramento de acidente, né? Então eu sempre peço assim para Deus dar livramento de acidente no trabalho, livramento no ir, né, no trajeto de ir e vir. E eu sempre peço isso para Deus. Aí então eu fui agradecer a Deus e orar para Deus, para as outras pessoas, porque eu não sabia como é que estava todo mundo, né? Mas aí Deus abençoou, que acho que ninguém ficou ferido, uns foram para o UAI, mas só para precaução, ficaram nervosos, essas coisas assim, inalação de fumaça, essas coisas, né? Então assim, eu quero só agradecer a Deus mais uma vez pelo livramento que Ele tem dado à minha família. Eu falo assim, Ele tem livrado a gente, todo instante Deus livra a gente de alguma coisa, mas às vezes a gente nem percebe, né? Mas tem coisas que Ele faz assim para a gente ver que foi o livramento dele, né? Então eu louvo a Deus por isso, né? E sou muito grata a Ele por que eu tenho feito, né? E assim, eu não tenho palavras, porque podia ter acontecido uma tragédia muito grande, né? Mas louvado seja Deus, não aconteceu. Então Deus está no controle de tudo, né? E Ele faz para a gente aumentar a fé da gente, né? Porque uns dias atrás eu estava conversando com a mãe dela, ela estava dando muito problema, ela estava assim meio estressada com o pai, e ela fala que o pai não dá atenção. E aí eu ainda falei com a mãe dela assim: será que vai esperar um morrer para o outro reconhecer que está errado? Porque se um não cede, o outro tem que ceder, né? E aí, quando foi imediatamente assim, veio essa resposta de Deus. E aí agora, assim, graças a Deus, louvado seja Deus, eles têm se unido mais, sabe? Ontem ela foi passar a tarde com a gente, jantou lá em casa, mais a outra irmã, elas são 3, mas são as 2 mais velhas de coração, e ela é a única de sangue, mas todas para mim são iguais. Aí elas foram as 2, jantaram conosco. Hoje eu ia receber visita, essa avó na mão, e almoçar aqui hoje de novo. Foi todo mundo almoçar lá na minha casa hoje, assim, foi um tempo muito bom, sabe? Então, assim, Deus
da gente, ou ele está dando um tempinho da gente, não está. E ele está fazendo o que é melhor para a gente. E eu agradeço. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, alguém já está ouvindo aqui a voz de Deus? Alguém está ouvindo? Quem está ouvindo, né? Deus seja louvado. Né? Porque vem essas questões, às vezes, no nosso coração. Mas por que isso aconteceu? Tal. Mas se Deus é Pai mesmo, por que essas coisas acontecem? E Jesus responde: tem algumas coisas que Ele permite, uma estratégia que Ele faz, para a manifestação da glória dele. Amém, igreja? Amém. Olha, tudo é por Ele, né? Todas as coisas são dele, e por Ele, como que diz, por dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém, igreja? Eu sou dele. Você que está me ouvindo agora é dele. Essa igreja é dele. Tudo que há aqui é dele. Então, tudo é para a glória dele. Ele permite para a glorificação do nome dele. Então, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Agora, estaremos entrando no momento de adoração e louvor ao Senhor. E queremos convidar aqui o departamento árabe a apresentar. Glória ao Senhor. Aleluia. Nós, mulheres águas, cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Em minha casa
temos a oportunidade de nos Glória a Deus. Ministro de louvor agora. Vem? Olha eles aí. Nós temos que estar feliz sempre. Sabe por quê? Que o Rei da Paz está conosco. O Senhor Jesus, Ele faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Ele fez essa diferença na minha vida, porque eu creio nele e Ele me aceitou. Zaqueu creu em Jesus Cristo, foi mudado completamente. Um homem perdido foi achado. E como foi falado aqui, Deus sempre tem nos guardado. A palavra de Deus fala assim: que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Então, quando nós tememos ao Senhor, quando nós respeitamos ao Senhor, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Paz e graça, amados do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus para adorar o nosso amado Deus. Noite do Santa Ceia, de vocês estarem, ó, lembrando esse momento que o Senhor fez por nós lá naquela cruz. O Senhor ministrava algumas passagens do meu coração. Em João, capítulo 1, verso 29, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. João 11, 25 também vem dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que coisa linda. Apocalipse também, no 11, no verso 15, vem dizendo: está escrito, ele reinará pelos séculos dos séculos. E para terminar, Apocalipse 1, capítulo 8, aliás, verso 8, misericórdia. Eu sou o Alfa, o Ômega, assim diz o Senhor, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, de ser adorado, digno de toda a honra nossa, de toda a nossa adoração, em espírito e verdade. E eu sei que você trouxe o melhor para Ele nessa noite. Como todos os dias você tem dado o seu melhor. Amém? Vamos adorar o nosso amado Espírito Santo de Deus, que é o amado de nossa alma. Seja bem-vindo, Senhor, nessa noite, Pai. Lembrando que o Senhor fez naquela cruz por nós. Pelo teu sangue nós somos curados, sarados. Pelo teu sangue nós somos libertos, salvos, Senhor. Que amor é esse, Senhor? Esse amor incondicional. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna é o Senhor Jesus. Ele não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele vive, Ele reina nos nossos corações e para sempre. Declare assim, grande é o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a é o Senhor em que nós temos a aleluia, Jesus.
vontade
planos de Deus. Tanto que ele disse: Pai, passa esse cálice de mim, mas contudo, faça a tua vontade na minha vida. Amém, Senhor. Glória a Deus. E amados, hoje nós somos livres, salvos, porque o pão representa o corpo do Senhor. O suco representa o sangue do Senhor derramado naquela cruz, por mim e por você. E que amor é esse? Um amor de um pai que deu o seu único filho, como eu disse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ainda que morramos, o Senhor nós vamos viver, porque Ele é a vida. Ele, olha o que Ele fez por mim, por você. E Ele falou para os discípulos: faça a ceia. Como Ele deu essa ordem para nós, para relembrar a morte dele na cruz, porque Ele sabia que Ele ia morrer, mas ia ressuscitar. Amém. Mas os discípulos não. Então, meus amados, aproveite quando o Senhor está conosco, quando o Senhor está aqui. Porque quando irmos, não vai ter choro, não vai ter dor, angústias, lamentações, só alegria e vida eterna com o nosso Pai. Amém. Que nos ama. Ele reina pelos séculos dos séculos. Amém. Aplauda o nosso amado Jesus. Meu Senhor, leva-me a Ele, suba todas as alturas, onde ouço sua voz, fala de tua justiça.
Aleluia. Aleluia. Seja louvado. O Senhor está movendo sobre este lugar. Aí eu vou estar convidando agora o pastor Ronaldo para dar as informações de ofertas, visitações. Glória a Deus. Momento de consagração. Pastor Ronaldo. Mas eu não queria chamar para ele, pastor Ronaldo. Glória a Deus. Aleluia. Glória, bênção de Deus. Amém, amada igreja. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, pode se sentar, fique à vontade. Nós queremos dar uma palavra aqui relacionada ao dízimo, mas eu quero usar, eu sempre uso uma outra abordagem. Eu ia ler na Bíblia, mas eu estou sem óculos, está muito pequenininho, o celular vai ser melhor. Vocês não importam não, né? Mas a palavra de Deus disse que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. A palavra de Deus, ela deixa claro que Deus, ele quer nos abençoar. Ele quer nos tornar fartos. Mas muitos pregadores pregam e afirmam isso, e as próprias escrituras afirmam que tem pessoas que não podem receber bênçãos materiais. Tem pessoas que se ele anda de bicicleta, se der ele no carro, ele sai da igreja. Ele sai da igreja, pastor. Quando acrescenta bens na vida dele, ele sai da igreja. Por isso que muitas vezes Deus não dá. Porque tudo que Deus nos dá é para a glorificação do nome dele. Amém, Senhor. Glória a Deus. Às vezes, nós não... Porque não sabemos lidar com riquezas. Muitas pessoas não sabem lidar com riquezas. O problema não é a riqueza. O problema é o nosso coração. É o nosso coração. Então, quando nós colocamos o coração naquilo que temos, nós deixamos de glorificar a Deus. Deixamos de glorificar a Deus. A palavra de Deus aqui está dizendo: não ajunteis tesouros, Mateus 6, 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros no céu. Ajunteis no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Amém. Glória a Deus. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A palavra de Deus em Coríntios, na carta que Paulo escreve, a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, ainda em prisão, capítulo 10, verso 31, diz assim: portanto,
Portanto, ou seja, por assim dizer, quer comais, qualquer coisa que você for fazer na vida, quer comer, quer beber, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer você possua, quer você compre, quer você venda, quer você ganhe, tudo para a glória de Deus. Então, se Deus te der qualquer coisa nessa vida, seja pouco ou muito, grande ou pequena, e que aquilo que Deus te deu vai afastar você da presença dEle, vai te tomar você dEle, vai te distanciar você dEle, Ele entristece e não te dá. Porque antes de te dar, Ele já conhece o seu coração. Porque Ele é onisciente. Ele sabe o amanhã. Ele não pensa. A palavra de Deus em Isaías diz que os pensamentos dele é mais alto. Os caminhos dele são mais altos. Então Deus sabe o amanhã. Ele sabe se você vai glorificar o nome dele com aquilo ou não. Então Ele não dá. Muitas pessoas não ganham por isso, não recebem por isso. E outros Deus dá para provar para Ele, ou até mesmo para o diabo. Viu lá com relação a Jó? Tem visto lá meu servo Jó lá na terra? Deus pergunta para o diabo. Ele fala, tem notado, tem percebido o quanto ele é fiel a mim? Sabe o que o diabo diz? Fala, mas de certo, o Senhor cerca ele de bens. Jó era o homem mais rico, era o patriarca mais rico da época dele. Ele era bilionário, o patriarca Jó. Depois, Davi também riquíssimo, milionário, trilionário. Salomão, por sua vez, a palavra de Deus diz que não existia na terra, não iria existir nem no nosso tempo, nem Bill Gates, nem Elon Musk, né? Nem ele é mais rico, foi mais rico do que Salomão. Homem nenhum na terra ia ser mais rico do que Salomão. E o coração de Salomão era de Deus. Eu até falei na vez passada aqui que Abraão, Deus deu ele um filho pela promessa. E ele brincava com o filho, e aquela alegria com o filho. Até então, num pensamento, parece que Deus começou a ciumar. Deus ficou meio com ciúme de Abraão, com o filho dele. Abraão, eu quero seu filho retalhado no altar do altar. Por que Deus fez isso? Para provar se o coração de Abraão ainda era de Deus. Aleluia. Se o amor dele, todo o amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Glória. Depois do teu próximo como a ti mesmo. Agora, se você não amar você não vai amar o seu próximo. Então, o que eu quero dizer aqui? Deus tem nos dado, Deus tem nos abastado, Deus não permite, não tem permitido faltar nada nas nossas dispensas. Mas é porque até aqui nós entendemos esses mistérios e temos correspondido que o que temos é para glorificar o nome dele. E nós glorificamos o nome dele
honrando Ele em todas as instâncias, principalmente no caminhar da sua obra. Provérbios 3:9 diz lá: honra ao Senhor com as suas fazendas, honra ao Senhor com os seus ganhos, com os seus bens, honra Ele, porque honrando a Ele, você estará glorificando o nome dEle. E o nosso papel na terra, se eu for ler mais versículo, tem mais versículo aqui, monte ali. Eu leio a maioria desses versículos nos estudos, quando vocês vêm nos estudos bíblicos, na segunda e na quarta segunda, vendendo peixe aqui, pastor. Então, venha nos estudos bíblicos da segunda-feira, 2 segundas por mês, vocês vão aprender coisas. Nós estamos estudando agora sobre os dons e os frutos do Espírito. Para que servem os dons do Espírito, as novas ferramentas? Para que serve? Para quem ele serve? Qual a razão dos dons? O serviço dos dons? Venha aprender. Amém? Então contribua na obra de Deus, glorifica o nome do Senhor, honre ao Senhor com aquilo que Deus te dá, com aquilo que Deus te tem dado, porque o que Deus te deu é para glorificação e honra do nome dele. Amém. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Vamos adorar o Senhor. Enquanto a nossa amada aí, essa salva, cantando com alegria para Ele. Agora envio os olhos do cego subiu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas dos vezes surgir, não há outro igual a Deus. Tudo é grande, és invencível, és elevado de qualquer. Tu és a cura, grande poder é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, és elevado de qualquer outro. Tu és a cura, grande poder é o nosso Deus, nosso Deus. Declare só: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia! Glória a Deus! Agradecemos a oportunidade. Aleluia. Queremos estar pedindo toda a igreja que estenda as mãos para o caso laço sexto das ofertas. Glória a Deus. Para que o Senhor esteja, para que todos nós possamos abençoar. Pai, te damos graças e louvores. Obrigado, Senhor Deus, por este tempo, Senhor, com a sua presença. Meu Deus, queremos te apresentar a Deus as contribuições, o sacrifício, o suor, o trabalho dos seus pequeninos, Senhor Espírito Santo. Pai, venha, Deus, ó Pai, abençoar os seus pequeninos, repreendendo o devorador, o destruidor, Senhor Deus, o assolador. Meu Deus, ó Pai, trazendo sobre os seu povo, Senhor Deus, a bênção, sacudida, a bênção refocada, aquela bênção que é transbordante, e assim abrindo as janelas dos céus e derramando as suas bênçãos sem medida sobre nós, em nome de Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queremos estar convidando agora o ministro da noite, que vai trazer aqui a reflexão. Estenda mais uma vez as suas mãos. Você que pode se colocar de pé, para podermos abençoar o servo do Senhor.
esteja abençoando com as suas próprias palavras. Pai, abençoa o teu servo nesta hora, neste momento. Sabemos, Deus, que o teu servo está preparado. O Senhor já colocou a palavra para esta noite, Deus. Vai vir repreender toda distração e venha usar como instrumento mais uma vez, que possamos ouvir, Senhor, nosso Pai, e receber esta palavra com o Espírito manso e humilde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Enquanto pode sentar, as crianças já foram no fundo, né? Amém? Glória a Deus. Irmãos, tem situações na vida das pessoas que elas olham e não tem esperança, né? Não tem, parece que não tem uma saída. E a gente, na palavra de Deus, a gente se depara com muitas pessoas que passaram por dificuldades terríveis. E nos nossos dias não é diferente, né? Igual, por exemplo, uma doença, um câncer. Parece que não há solução. Igual, por exemplo, uma pessoa que procura um emprego, procura, mas não acha um emprego, parece que demora a encontrar. Parece que não há solução. Mas existe uma solução. E essa solução, ela está em Cristo Jesus, o Messias, prometido do Senhor, Salvador. E hoje nós queremos estar falando a respeito de um homem que para ele também não tinha solução. Imagina uma pessoa cega, totalmente cega. Ele já viu um dia e depois ficou cego, né? E para ele, na época dele, a solução para ele, carnalmente, olhando assim no natural, não existia solução para ele. Mas ele foi uma pessoa que aproveitou a sua época e a sua oportunidade da hora. E nós hoje precisamos aproveitar essas oportunidades. As oportunidades hoje é na presença de Deus. Porque Deus, Ele vê além do que nós vemos. Ele sabe o que nós não sabemos. E se Deus vê o que eu não vejo e sabe o que eu não sei, Ele vai me direcionar para o caminho certo, para o momento certo, para a hora certa, para o trabalho certo, para as coisas certas. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 10. Nós vamos estar lendo aqui do versículo 46 até o 52. E está falando aqui de um homem que era cego, Bartimeu. Esse homem ele vivia uma vida precária. Imagine, esse homem pedindo sempre esmolas, sempre pedindo na rua. E naquela época lá não tinha o benefício que nós temos hoje. Hoje tem pessoas que querem ficar doentes para aposentar. Tem pessoas que não querem sarar para continuar recebendo dinheiro do governo. E naquela época lá não existia, né, essa questão. A pessoa tinha que, como se diz uma palavra que muitas pessoas falam, tinha que chimbar para poder receber o seu salário. Tinha que suar para receber. Esse homem aqui, vivia à beira do caminho, mendigando, se humilhando, na miséria, carregando tantos pesos sobre as costas. E para ele, olhando para o natural, não tinha condições. Mas nós podemos ver através da palavra do Senhor que para tudo há uma condição, para tudo tem jeito. E o caminho para se ajeitar todas as coisas se chama Jesus Cristo Nazaré. E foram para Jericó quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamaram. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem com ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Glória a Deus. Amém? Você viu aí? Que não existe nada impossível para Deus. Você viu que a pessoa pode estar lá no fundo do poço, que ela pode sair do poço. Você viu que ela pode estar à beira da morte, que Deus traz vida. E esse homem, nesse texto aqui, irmãos, nós podemos encontrar 4 visões de Bartimeu. E a primeira visão de Bartimeu, ele viu uma esperança. Ele viu uma esperança. Quando ele viu essa esperança? Quando o povo começou a dizer que Jesus estava passando ali, naquele caminho de Jericó. Então essa esperança brotou no coração de Bartimeu. Então é agora. Então a minha vez chegou. A minha hora é agora. Então eu vou sarar de todas, como diz o pastor Ronaldo, dessas mazelas, né? Eu vou me libertar desse mal. Isso tudo que está acontecendo comigo vai sair. Então, esperança no coração do irmão. Como nós hoje, irmãos. Vamos orar a Deus, que Deus vai abrir uma porta. Eu tenho esperança que a porta vai abrir. Mas nós não podemos perder ela. Temos que continuar firme. Às vezes nós temos uma esperança, e essa esperança boa, e nós perdemos. Nós temos que ficar firmes. Esperança, irmãos. Acreditar, é o que significa? Acreditar que um desejo ou objetivo pode ser alcançado, ou que as coisas podem melhorar. Esperança é sentimento de confiança, otimismo em relação ao futuro, mesmo diante de adversidade. Irmãos, nós temos que ter esperança em Cristo. Se você não tem esperança em Cristo, está faltando fé. Se você não tem confiança, esperança em Cristo, está faltando alguma coisa na sua vida. E nós precisamos achar o que está faltando. E precisamos colocar essa esperança, porque a única esperança do mundo de salvação é Jesus. Amém. A única esperança do mundo para a prosperidade é Jesus. Glória a Deus. Nada fora de Jesus acontece de bom, porque sem mim, ele diz, nada podeis fazer. Aleluia. Então há esperança para todas as coisas. Nós sabemos que quando no reinado de Jesus Cristo aqui, o deserto vai florescer, imagina. Amém. Glória a Deus. Não é verdade? Então vai melhorar. Bom, fala com o irmão do seu lado, vai melhorar para você. Há uma esperança para você. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Na letra B. Letra B. Glória a Deus. Acreditar, ter convicção e algo positivo pode acontecer. Algo positivo pode acontecer. Glória a Deus. Para de andar de cabeça baixa. Para de olhar para o outro e estar olhando para mim e falando que não vai dar certo. Pensa positivo. Fala positivamente. Faça como aquele homem que brotou aquela esperança na vida dele e pensou positivo. As pessoas podem até me cercar. As pessoas podem até tentar impedir Deus agir na minha vida. Mas eu sei que Ele vai agir. Eu não posso desistir. Glória! Eu tenho que continuar. Eu não posso parar. Eu tenho que ir. Porque há uma esperança para mim. Aleluia! Pense positivo. Porque Deus, um dia chegou lá. Jesus chegou lá na casa de Marta. E Lázaro sendo vivo. Imagina uma coisa que aí acabou de verdade, está até enterrado. Aquilo que está enterrado, talvez na sua vida, que você está pensando que não vai acontecer, Deus pode mudar e mandar desenterrar. Não. Não permita.
minha serva, é do meu servo. Isso é dele, eu não permito ser enterrado. Isso não tem esperança. Que Deus pode todas as coisas. Glória a Deus. Fala para Marta, Senhor. Marta, eu não tinha dito que se creres, verás a glória de Deus. Você quer a glória de Deus na sua casa? Tem esperança em Jesus. Tem esperança em Jesus. Confiança, esperança, confiança. Acreditar que algo desejado ou necessário vai acontecer. Irmãos, o pastor falou uma coisa aqui, eu lembrei de uma pessoa, inclusive até do irmão, falou assim, ó, se Deus me der muita bênção, se Deus me fazer ficar rico, eu vou desviar da presença de Deus. Então eu nem peço riqueza para Deus, porque eu sei do meu coração. Né? Então, irmão, o que você deseja, talvez não seja o melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. E muitas vezes nós buscamos coisas e coisas e coisas pensando que é o melhor e no fim não é o melhor nada. Aquilo que a gente às vezes buscamos é do nosso próprio interesse, da nossa própria vontade, da nossa própria carne, e muitas vezes o pastor disse assim, nós quebramos a cara com aquilo ali. Então, irmãos, o que vai acontecer na sua vida? O necessário. O apóstolo Paulo fala assim, como é que é? Eu aprendi a servir a Deus na bonança e aprendi a servir a Deus na escassez. Então Deus, Ele vai te dar o necessário, irmão. O necessário para você viver uma vida boa. Porque Deus, o necessário de Deus é o melhor do mundo. Amém. O necessário de Deus é o melhor, tanto que Ele fala lá em Isaías, né? Acho que é Isaías mesmo. Fala assim, ó, se quiseres me ouvir, comerás melhor dessa terra. O que quer dizer isso? Se quiseres me ouvir, eu preciso querer primeiro, ter esperança em Deus, que Ele vai realizar na minha vida o melhor, o necessário, o que eu preciso, e guardar os seus mandamentos, obedecer a palavra do Senhor. Glória ao Senhor, aleluia. Quando eu obedeço e busco, a minha esperança se transforma, ela se materializa. Amém. Letra D, ó, otimismo, esperança também é otimismo. Eu espero ter esperança de olhar para o futuro com positividade, acreditando que as coisas vão melhorar. Amém. Espere, é só uma fase. Você vai passar por isso, porque Deus quer ensinar algo na sua vida. Glória a Deus. Não perca a esperança e não desiste de servir ao Senhor. Continue servindo ao Senhor, porque vai acontecer o melhor na sua vida. Amém. Seja otimista. Ah, o governo está acabando com tudo, mas o nosso governo é Deus. Aleluia. Então a primeira visão do século foi a esperança. Opa! Essa esperança é boa. Né? É uma esperança, ele teve esperança naquilo que pode ajudar ele. Glória a Deus. Aleluia. Fé também está. Esperança é um pilar da fé. Amém. A esperança é um pilar da fé, que nos permite acreditar mesmo em situações difíceis. Imagina, o seu sonho está morto e enterrado, mas eu queria tanto. Né? Marta e Maria, Lázaro estava enterrado. Jesus chega lá, Marta fica desesperada e fala, olha Jesus, o Senhor não se importou comigo. Né? Se o Senhor tivesse importado, o Senhor teria vindo aqui, meu irmão estava vivo. E Jesus falou para ela, olha, creia em mim, porque ainda que esteja morto, viverá. Tenha esperança em mim. Amém, Deus. Confia em mim. Porque ainda que esteja morto, viverá. O seu lado pode até estar enterrado. Só chega lá. Levanta-te. O seu lado se levanta. A sua bênção chega. O seu provedor está presente. Amém. Situações difíceis. Quem já passou por isso? Quem nunca passou, né? Quem nunca passou situações difíceis? Irmãos, eu já passei situações difíceis. Eu já passei situação, irmãos,
no início do meu casamento, de comer arroz e quiabo. E assim foi porque eu contei que estava no mercado de quiabo. Porque eu estava desempregado, eu procurava, não encontrava. Aí Deus escutava a porta para mim. Quando eu conhecia Jesus, eu sempre fui fiel a Ele. Amém, Deus. E quando a gente é fiel a Deus, mesmo que às vezes a gente tenha algumas falhas, Deus sempre permanece fiel a nós. Nós podemos nos afastar, perder a esperança, perder a fé, perder a confiança. E ali está dizendo ali, ó, situações difíceis. Talvez você está com uma situação na sua casa lá que você acha que não vai ter jeito. Igual a situação daquela mulher também, que estava lá orando no templo. O sacerdote chega e fala para ela assim: você está bêbada, vai para sua casa. E o sacerdote falou assim para ela. E ela falou: não, Senhor, eu estou aqui me derretendo, eu estou com a alma amargurada, eu vim falar com meu Deus. E aí o sacerdote impede a bênção. Vai, será feito com fogo a sua oração. Glória a Deus. O que aconteceu? Uma coisa, uma mulher estéril, que não poderia ter filho, chega lá, Deus abençoa ela. Glória a A Deus. esperança dela estava onde? Em Deus. Glória a Deus, aleluia. E ela então teve filho, e esse foi um grande profeta, Samuel. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. E ela deu esse menino para Deus. Aleluia. Né? E esse menino então profetizou. Aleluia. E se tinha possibilidade dela ficar grávida, que ela é estéril, não tem. É Deus mesmo que abre as portas. Né? Então, situações difíceis, desempregado, doente, não perca esperança. Porque Jesus é a nossa esperança. Glória a Deus. A visão do cego de ter esperança, ele foi no alvo certo, Jesus de Nazaré, e ele estava passando por ali. E a esperança dele provocou uma ação na vida dele. Então, muitas vezes nós falamos assim que a fé exige ação, e a ação atrai milagre. Glória a Deus. Porque a fé, e você só dormir, não, eu tenho fé, não vou dormir, eu não agir, Deus não vai atrair milagre. Então a fé exige ação, e a ação atrai milagre. Ali, ó, a esperança não é passiva, mas sim um impulso para buscar as realizações dos seus objetivos. Qual que é o seu objetivo? É se estabelecer bem em sua casa, no seu trabalho, na igreja. Qual o seu objetivo? Qual é a meta da sua vida? Qual é a sua esperança? O que você quer? Jesus perguntou: você, o que queres que eu te faça? Jesus sabe o que você precisa, o que você quer, mas ele está perguntando. Glória a Deus. E o cego falava, eu não era mudo. Você pode falar com ele também. Amém. Ele era cego de visão, ele não enxergava. Glória a Deus. Mas ele tinha ouvido e tinha boca para falar. Então, ó, a segunda visão desse Bartimeu, olha que coisa boa. Bartimeu teve uma oportunidade. Deixar a vista do mendigo e ser curado. Irmão, Bartimeu viu essa oportunidade. Aí quando ele vê a oportunidade, Bartimeu não deixa passar a oportunidade. Amém, Deus. Quantos de nós não deixamos passar as oportunidades na nossa vida? Eu fui jovem, eu fui para a igreja, tinha 14 anos, e eu deixei muitas oportunidades passar. Muitas oportunidades. Muitas vezes Deus queria que eu estivesse aqui cantando, adorando e bendizendo o nome do Senhor, pregando a palavra de Deus, e eu perdi muitas oportunidades. Perdi muitas oportunidades de emprego.
perde muitas oportunidades. E Bartimeu, com a sua visão, cego, não via nada. No versículo 48, ele então aproveita essa oportunidade. Jesus está passando aqui. Agora é a minha vez. É agora. E aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Ou podemos dizer Jesus, ou podemos dizer Messias, tem misericórdia de mim. Messias, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, é para confirmar que ele veio da linhagem de Davi. Jesus, Messias, o Messias, o Salvador, o Senhor, aquele que tem o poder no céu e na terra. Quando ele foi levado assunto ao céu, depois da sua ressuscitação, né? Depois que ele ressuscitou, ele foi para o céu, mas ele disse antes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E de repente, aquele homem faz o quê? Ele pensa: eu vou largar tudo para trás. Aquilo que hoje é a minha vergonha, a capa da vergonha, a capa da humilhação, a capa de, vamos dizer assim, do olhar mal do outro. Vou largar tudo para trás. Glória a Deus. Eu não quero nada que não presta, nada que não vem de Deus. Amém, aleluia. É tudo que vem de Deus. Então eu vou lançar de mim essa capa, porque eu não quero isso mais. Essa capa me envergonha, porque é a minha identidade. E ele lançou de si essa capa. E lançou sobre ele a ansiedade dele. Lançou sobre Jesus. O apóstolo Pedro vem dizendo lá nas cartas assim: lancemos sobre ele as nossas ansiedades, e ele cuidará de nós. Meu Jesus. Nós ficamos ansiosos, nós ficamos até doentes por causa da ansiedade. E a palavra fala assim, ó, que Deus cuida dos pássaros, Deus cuida daquele que não planta, dos animais. Quanto mais o homem, por que perder a confiança, a esperança? Deus cuida. Para quem fica ansioso com as coisas que vão acontecer depois? O dia que vem, o dia de amanhã é o seu mal. E se você ficar ansioso tanto, você acaba entrando em depressão. Então lança sobre ele a sua ansiedade. Deus, ó, eu confio no Senhor, eu já tenho meu emprego, né? Você tem o seu emprego, vocês têm emprego. Para que preocupar com o dia de amanhã? Preocupa só com o compromisso, né? A preocupação é o sofrimento antecipado. O seu compromisso, você não tem que sofrer com o seu compromisso. O compromisso seu só passa a não ser mais compromisso, ser uma dívida, depois que passa da data que você deve pagar. Aí sim, é uma dívida. Mas até a data que você vai pagar é apenas um compromisso. Preocupa com o dia de hoje, como você vai fazer hoje. Deixa na mão de Deus no dia de amanhã, porque senão você adoece, você não consegue cuidar nem da sua família. A sua família tem que cuidar de você. Essa capa da ansiedade, lança fora, confia mais em Deus, mais esperança em Deus. Aleluia. Mais fé em Deus. Tem gente que fala que eu sou muito parado. Mas é porque eu aprendi a observar a palavra de Deus e eu sei. Porque não adianta eu me descabelar por causa de coisas perecíveis. E que adianta eu ficar descabelando para ficar juntando tesouro na terra? Eu sei que o tesouro na terra Deus vai me dar. O que eu preciso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E colocar o reino de Deus em primeiro lugar é o reino de Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim que deixar pai e mãe, deixar irmãos e seguir a mim. Aleluia. E às vezes a nossa própria família muitas vezes nos tira da presença de Deus, porque eu preciso cuidar primeiro da minha casa. Esse cuidar primeiro não significa salvar a sua família. E para salvar a sua família, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar, porque as outras coisas serão acrescentadas. E se nós colocamos as coisas materiais
Como que Deus vai agir em primeiro lugar? Como que Ele vai multiplicar? Eu preciso mostrar para a minha família que eu amo Deus. Que não é a minha família, que não é fulano, que não é Beltrano, que vai fazer eu perder a minha salvação. Mas eu preciso cuidar da família sim, mas ela não pode ser primeiro. O reino de Deus é primeiro. Porque senão a palavra de Deus não glória. Aleluia. É princípio. Ansiedade. Não. A minha família precisa adquirir isso, aquilo, aquilo outro. E eu me preocupo, eu encho a minha mente dos tesouros da terra e não deixo nem um cantinho assim, ó. Quando para Jesus morar aqui. Jesus fica pertinho. Quem sabe ele fica dizendo, tira mais um pouco daqui. O negócio aqui está muito apertado. E às vezes nós apertamos Jesus no coração com tantas coisas. Jesus quer o seu coração inteiro. Amém. Ele quer inteiro. Amém. Amém? Muitas vezes nós colocamos até louvores mudando dentro da nossa cabeça, dentro da nossa casa. E às vezes o demônio através dessas coisas entra e vai provocando coisas na nossa cabeça. E você sabe que o demônio, ele é terrível. Ele vem assim, ó, com o sapatinho jogando. E muitas coisas nós pensamos que não tem problema, não tem nada a ver. E de repente, ele faz um ninho lá dentro. Aí quando você vê, já está nascendo os filhotinhos da raposinha. Então nós temos que estar, ó, abrir o olho. Que o inimigo, ele não está brincando. E nós muitas vezes brincamos. O princípio da palavra de Deus é ser seguido. Quando nós seguimos o princípio, as promessas acontecem. Amém. Não é verdade? Aí ele viu agora, eu vou lançar sobre ele a minha ansiedade. E ele vai ajudar a aliviar a minha carga. Qual carga é essa, né? Qual é essa carga? Ó, seu relacionamento está indo bem? O que está acontecendo? Tem uma carga aí que está atrapalhando? Tira ela. No seu emprego há uma perseguição lá na sua vida? A sua esperança é Cristo. Glória a Deus. Que sai quem te incomoda e não você. Né? Você está com um problema na justiça? É uma capa que tem trazido peso. A solução é lançar sobre Cristo essa capa tem que lançar fora. Glória a Deus. Capa da ansiedade, tudo que não presta. Se tiver trazendo peso, fazendo você ficar lá no chão pedindo esmola, não ande como um mendigo, mas ande como um príncipe, uma princesa de Jesus. Amém. Porque ele te chama dessa forma. Glória a Deus. Né? Sacerdotes, príncipes e princesas, né? Vocês são a menina dos olhos de Deus. Amém. A terceira visão, ó. A primeira foi o quê? A esperança. A segunda, a oportunidade. Você não pode deixar a oportunidade passar. Tem que ter esperança e tem que ir atrás dessa oportunidade. Terceiro, Bartimeu viu uma libertação. Ele era cego. Ele viu esse momento dele. Agora sim. Ufa, até respirei melhor. Porque o Salvador chegou. Glória a Deus. Aleluia. Né? E aí ele foi e começou, né? Igual a gente falou aqui, ele começou a gritar. Nós sempre tem os negativos. Por que você está indo lá na igreja? Parece que você quer morar na igreja. Quer viver só na igreja. Irmão, é na presença de Deus que há abastança. Amém. É na presença de Deus que há saúde. É na presença de Deus que as portas são abertas. E é na presença de Deus que os despachos. É na presença de Deus que as macumbas são quebradas. É na presença de Deus é que nós alcançamos libertação. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É na igreja que nós aprendemos. Jesus falou assim: se vós permanecerem na minha palavra,
e a minha palavra permanecesse em vós. João 8,31. Então verdadeiramente sereis meus discípulos. Mas e conhecereis a verdade vos libertará. Então eu preciso permanecer em algum lugar aprendendo a palavra de Deus. Verdade. Porque quando eu aprendo a palavra de Deus, então eu vou ficando liberto. E o que diz lá em João 15, capítulo 15, versículo 3? João capítulo 15, versículo 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não adianta você orar com um endemoniado, orar com a libertação, mas se você não permanecer na palavra, se você não permanecer em Deus, isso pode voltar. E com respeito a demônios, se for um, ele vai embora, porque você mandou e ele vai. Foi tudo em nome de Jesus, tem autoridade. Ele vai embora, mas se a pessoa não posicionar na presença de Jesus, não buscar a Deus, o demônio vai embora, e a palavra do Senhor fala que ele vai dar aquelas voltas dele, volta, encontra a casa vazia e traz mais 7. Depois, o estado dessa pessoa fica pior. Por isso que não vale a pena sair da presença de Deus. Não vale a pena desviar um pouquinho. Não vou pular para o mundo um pouquinho. Não tem pessoas que saem da presença de Deus. Não, vou ficar ali um pouquinho. Só que ele vai viver a vida lá um pouquinho. O demônio coloca o cabresto dele e ele nunca mais consegue voltar para os pés do Senhor. A gente vê em muitos casos, até esses mendigos que ficam andando por aí, ó, tem uns que querem saber mais que nós. E a gente sabe que tudo isso é desobediência a Deus. Desobediência a Deus. Por que eu digo isso? Porque o camarada fala, se quiserem me ouvir, funerário que não era da terra. Eu já fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Aleluia. Glória a Deus. Pedro precisa de ajuda, precisa. Mas ele tem que tomar posição. Tem que tomar posição. Tem um CC que ele pergunta: você quer internar em algum lugar? Não, quero não. Eu gosto dessa vida. A gente sai pedindo nas casas. E muitos ficam aliciando. Até pessoas que investem com droga. Dá dinheiro. Eu não dou dinheiro. Se eu der, eu dou comida. Na hora. Bartimeu viu uma libertação, versículo 50. E ele lançou de si aquela capa. Então, irmãos, Bartimeu, ele fez uma divisão na vida dele. Naquela vida que ele mendigava, ele deixou de mendigar. Glória a Deus. Aquela vida que ele não via nada, ele deixou aquela vida. Passou a enxergar, passou a ver. Amém, Deus. Trazendo para os nossos dias aqui, irmão, na parte espiritual. Porque muitas pessoas já falam que vão ver, mas não vão enxergar. Muitas pessoas vão ouvir, mas não vão entender. E nós precisamos fazer como o cego Bartimeu. Aproveitar Jesus presente, que falou que estaria conosco até a consumação do século. Amém. Glória a E Deus. falar com Jesus. E falar com Jesus não tem regra. Você fala com Jesus na sua casa. Você fala com Jesus no seu quarto. Você fala com Jesus andando pelo caminho. Você fala com Jesus dentro da igreja. Você fala com Jesus no meio do mar. Você fala com Jesus caçando, fala com Jesus pescando, fala com Jesus em todos os lugares. Jesus está sempre presente, ele não está ausente. Você fala com Jesus, conversando com as pessoas. Você conversa com as pessoas, orando em espírito, para Deus abençoar ela. Você fala com Jesus, irmãos, em todos os lugares, se você quiser. Jesus não está ausente, ele está presente. Ele é Deus. E a palavra de Deus fala que Deus é onipresente. E onipresente significa um que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Glória a Deus. E onisciente é a mesma coisa. Ele é um que tem toda a ciência, que conhece todas as coisas, conhece nós, até o fio de cabelo que cai. Glória a Deus. E lá ele vem dizendo assim: não preocupeis com as coisas de amanhã. Então a quarta visão dele, caminho. Que caminho é esse? É viver um caminho elaborado,
cegueira. Ele vivia no caminho dessa forma. A Bíblia fala que ele estava lá, à beira do caminho, mas o caminho dele era um caminho de miséria. Ele era um caminho, ele não tinha esperança nem de ser salvo. Mas agora, ele viu um caminho. E aí ele mudou de vida. Abriu os olhos espirituais para ser salvo. A Bíblia fala que quando Jesus chama ele dá um salto, lança a sua capa para fora, joga fora a sua capa e vai até Jesus. Como que ele deu um salto? Será que ele não chutou alguém? Ele era certo momento, né? Quatro pessoas, quando recebem assim uma unção do Espírito Santo que começa a rodar assim na igreja, aí começa a bater em todo mundo nessa direção. Será que ele conseguiu acertar alguém nessa hora? Porque lá tinha uma multidão. Alguém falou para ele, estava lá com ele: olha, o mestre te chama, anima-te, levanta-te, vamos. Por que ele te chama? Aí Jesus vai e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Versículo 52. O que queres que eu te faça? E aí o que ele fala? Primeira coisa, você fala para Jesus, eu vejo. Será que Jesus abriu só os olhos físicos dele? Ele abriu também os olhos espirituais dele. Ele mudou o caminho. Aquele caminho de miséria, de perdição, aquele caminho que para nós muitas vezes, né, é um caminho grande, bom. Não. Ele largou isso por hoje. Ele seguiu Jesus. Ele deu o salto e foi até Jesus. E andou pelo caminho. Coloca lá no último versículo. E ele então andou com Jesus. Se ele andou com Jesus, seguiu Jesus, ele aceitou Jesus para a sua vida eterna. Amém. Glória a Deus. Então Jesus ele disse: olha, a tua fé te salvou. A fé do céu. Teve uma fé, a fé dele salvou. Imediatamente se tornou a vez que seguia a Jesus, estrada fora. Então ele continuou com o mestre, aprendendo a palavra. Ele continuou, ele valorizou. Então, irmão, dessas visões, nós temos que olhar para dentro de nós e ver: meu Deus, o que eu estou precisando que Jesus faça na minha vida? Se Jesus chegar para mim e perguntar: o que queres que eu te faça? Aí eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, quero comprar isso, comprar aquilo outro. Né? É claro que nós precisamos disso tudo. Mas só que isso é consequência, vamos dizer assim, da sua salvação. Você é salvo e você busca Deus em primeiro lugar, as coisas vão acontecer na sua vida. Você hoje é miserável, é pobre, mas amanhã você pode ser rico porque você está obedecendo a palavra de Deus. Hoje você pode não ter nada, amanhã você pode ter tudo, porque Deus é tudo. Tudo que você precisa, você clama, você ora, você pede. E aí Ele vai fazer aquela acariação da sua vida, do seu coração, para ver se realmente o que você está pedindo é o que você precisa dele. Amém? E aí Ele vai te dar. Porque Ele sempre precisava dele. Ele precisava tirar o peso das costas dele. E Ele lançou muitas formas. Muitas coisas na nossa vida nós precisamos tirar fora. Né? Até aquele momento assim, aquele impulso que nós temos. Uma pessoa pisa no meu carro, o meu impulso já é pisar no carro dele. Até isso tem que tirar. Né? Liberar perdão é lançar a capa da falta de perdão fora. Liberar perdão é cura, é libertação. É você desejar a justiça. Desejar é libertação. Porque nós precisamos desejar a justiça. E a justiça vem de Deus. Amém? Aleluia. E esse Jesus que passou ali, é o mesmo Jesus que nós servimos hoje. Amém. Glória a Ele Deus. não mudou nada. Não mudou nada. Ele nunca mudou. O que muda é as estações.
que muda é o mundo, as pessoas é que mudam. Eu não sei se é porque os homens do passado tinham mais fé ou se as coisas eram mais complicadas. Mas hoje a primeira coisa, quando nós adoecemos, ficamos doentes, a maioria, a primeira coisa, vai no médico. Não ora. Não ora, não tem esse exemplo de orar primeiro. Vamos orar a Deus primeiro. Né? Se for da vontade de Deus, que a gente fala assim, mas de uma forma errada, porque Deus quer curar todos. Mas é necessário ter fé. Porque a tua fé te salva. A tua fé te salvará. Glória a Deus. Então, meus irmãos, se nós buscamos a Deus em primeiro lugar e o reino de Deus, primeiro é Deus em tudo. Vou fazer um negócio, vou lá falar com Deus. Meu coração tem paz no negócio, vou fazer. Vou fazer um negócio, vou sair, vou lá em tal lugar. Meu coração, eu oro a Deus, meu coração tem paz. Não, eu vou entrar. Eu vou orar a Deus para fazer uma outra coisa, meu coração pesa. Então não faça. Nada podemos fazer se nós não tivermos em paz. Tem muitas coisas que você não tem certeza, você não faz, não pode. Você vai errar. Se você não tem certeza, vai errar. Amém? Nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor, a ceia do Senhor. E quero convidar o nosso irmão Zito. Então, essas 4 visões, vamos trabalhar ela na nossa vida. Né? Se você necessita de Deus, alguma coisa do Senhor, vê o que você está necessitado, o que você está precisando. Fala com Ele, tenha esperança, tenha fé, aproveita a oportunidade, né, que Ele está presente ainda, vai chegar um momento que Ele vai estar aqui mais. Depois da igreja for arrebatada, já era. Aí, Ele está presente, né? Aproveita essa oportunidade, aproveita para Ele te libertar, e aproveita também para você firmar mais o caminho. Não sei como a Messa pregou aqui, né? Não sei nem morro, né? Aproveita para estar mais no caminho, andar com Ele, pertinho dele, juntinho dele. Né? Porque é em Cristo que nós temos a vitória. Glória a Deus. Né? Nós vamos estar ministrando a ceia. Você que vai participar, a ceia do Senhor. Eu já falo, né? A gente já fala assim, a ceia do Senhor. E a ceia não é da igreja séria, ela não é da Assembleia, ela não é de outras igrejas, a ceia é do Senhor. Então todas as pessoas que são evangélicas, que é batizadas, né, e que está professando a sua fé na sua igreja, que está lá, né, fiel, está porventura visitando a igreja aqui, ela pode participar da ceia. A ceia só não é entregue para as pessoas que ainda não são batizadas, porque o próprio Jesus, ele fez uma separação para ministrar a ceia na época. E aqueles que estavam com ele que eram batizados. Então, todas as pessoas que são batizadas, que são evangélicas, e estão em plena comunhão com a sua igreja, podem participar da ceia. Amém? E não podemos participar da ceia de qualquer maneira. Se tem algo na sua vida, se você ofendeu alguém, se você está precisando liberar perdão, libera perdão para essa pessoa, ou peça perdão para essa pessoa, porque assim você não vai tomar ceia de qualquer jeito, você vai tomar liberando perdão, em paz com Deus e em paz com todos. A palavra fala assim que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém terá a Deus. Amém? Então nós vamos estar ministrando em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Isso. 1 Coríntios 11, versículo 23. Isso aí é o apóstolo Paulo dando instruções para o pessoal de Corinto, na igreja, de como eles tinham que estar ministrando a ceia. Né? O apóstolo Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. O que é uma pessoa gentil? É todas aquelas pessoas que não têm um Deus, que não têm um Deus só como Senhor e Salvador. Então são pessoas que adoram várias imagens, tudo, essas coisas, outros deuses.
gentio, mas nós éramos gentios. Hoje nós somos um israelita do Senhor espiritual em Cristo Jesus, porque nós fomos enxertados em Jesus. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi para ele, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, por semelhante modo, depois de haver cerrado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando nos reunimos para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Glória a Deus. Então, está aí a instrução do apóstolo para nós, participar da ceia, que foi instruído pelo próprio Jesus para os apóstolos para os pais da igreja, os pais da igreja, e trazemos tudo para nós aí hoje, e para a gente aprender como participar, porque naquela época lá, eles não estavam colocando seriedade na ceia, estavam comendo de qualquer maneira, não estavam trazendo espiritualidade, não estavam como se fosse um jantar comum, reunindo tudo ali para comer. Então, por isso que eu falo, se você está com fome, come em casa, Então, é a ceia, amém? Glória a Deus. Vou convidar o pastor Pedro, o pastor Ronaldo. Porque aquele que não participa, a Bíblia fala que não é digno dele. Então precisa participar. Principalmente nós, os obreiros da igreja, todas as pessoas membros, têm que participar. Amém? Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei tão bem que me conheces. Me assento e levanto, conheces meus pensamentos.
Eu sei que tu me amas. Sei tanto bem que me conheces. Sim, me assento, me levanto. Conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. E antes que as em mim só palavras, sei também que me conheces, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Os irmãos estão distribuindo aí pão e o cálice com vinho, com sumo. E com isso vamos continuar louvando o nome do Senhor. Senhor, eu sei que tu me amas. Sei também que me conheces. Sim, me assento, me levanto. Conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim só palavras, sei também que me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Ele me ama, ele te ama, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Amém. Vamos levar o seu pão ao céu. Vamos estar consagrando. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu apresento, Pai querido, esse alimento, esse pão, Senhor.
E a partir desse momento, o apóstolo consagrado representará, Senhor, o corpo do Senhor, a carne do Senhor que foi moída por nós ali naquela cruz por causa dos nossos pecados. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, os elementos, ó Pai querido, que foram usados, ó Pai, nesse pão, para fazer esse pão, para construir ele. Ó Deus querido, se tem alguma sujeira, se tem alguma coisa, Pai, que contamine, seja retirada agora. E nesse momento nós nos santificamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, nós consagramos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos lembrar da tua morte ali naquela cruz pelos nossos pecados. Senhor, apresento ao Senhor, ó Deus, esse cálice com esse suco, que representa, ó Deus, o sangue da nova aliança. E rejeito aqui, ó Pai, toda impureza, Pai, nesse suco. Santificando aqui esse suco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagrando, Deus querido, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus, do sangue da nova aliança. Ó Deus, aquele sangue que o Senhor derramou, ó Deus, por causa dos nossos pecados, ali naquela cruz. Obrigado, Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Amém? Semelhantemente, depois que Jesus ceou, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Façam isso todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim. Amém? Podemos comer o pão em nome de Jesus. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: tomai em memória de mim. Amém? Podemos tomar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, Jesus. Mas amanhã nós temos aí, às 7h30 da noite, a nossa primeira segunda-feira, a reunião dos obreiros com a pastora Simone. Então, todos os obreiros, tá? Às 7h30 aqui amanhã, em nome de Jesus. Quarta-feira, o culto de libertação, às 7h30 da noite.
Temos o jejum na igreja, que a gente está fazendo esse jejum para as escalas de oração, que acontece na quinta-feira, essa escala de oração. Então, nós estamos fazendo um relógio lá de oração. Se vocês quiserem sentir no coração quem não está lá, fala, amém, só queria estar orando tal horário. Fala comigo que eu coloco vocês lá, amém? Temos aí dia 19, nossa terapia de casais. É dia 19, né? Dia 19, terceira segunda-feira, nossa terapia de casais que acontece todo mês. Então venham, amados, tá? É uma bênção maravilhosa com os nossos ministros aqui que o Senhor tem usado. Então, convido a todos os casais. Dia 17, sem ser semana que vem, na outra, nós teremos aí o nosso encontro de mulheres. Não paga nada, às 5h30 da tarde, pastora Carla Dias. Venham, gente, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus já preparou tudo, tá? Glória a Deus. Muito tremendo, Senhor. Então, assim, eu acredito que vai ser muito mesmo. Céu na terra como tem sido todos. Amém? Então, por enquanto, é isso aí. Deus abençoe. Bem, nós vamos encerrando em nome de Jesus. Meu Deus, nesse momento, peço ao Senhor, Deus, cada guardado, protegido. O inimigo não tem ocupado sobre ninguém. Guarda com teu sangue vivo, teus filhos, Pai, de todo. Meu Deus, nós entregamos ao Senhor, Pai querido, a Deus, isso tudo pelas mãos do dia de hoje. O Senhor tem que colocar aí no teu memorial para honrar o teu santo nome.